Tô online já, então? Boa noite. Tudo certo aí, Ryan? Bom, então boa noite. Boa noite, campuseiros. Inicialmente, gostaria de agradecer pela oportunidade e pelo espaço de falar um pouco do meu trabalho. Gostaria de parabenizar também a equipe de organizadores, né? Uma edição totalmente digital, então eu fico muito honrado de fazer parte desse cenário. Eu sou o Aurélio Rubio Neto, sou coordenador de um laboratório de culturas e tecidos vegetais. Mais para frente vocês vão entender o que é isso, né? No meio da palestra, mais ou menos, eu vou falar o que é isso. Fui aluno e atualmente eu sou professor e pesquisador do IF Goiano. O IF Goiano, para quem não sabe, é uma instituição multicamp. Nós temos abrangência aí em todo o estado de Goiás, e aqui na querida cidade de Rio Verde, de onde eu vos falo, nós temos duas unidades. A unidade do campus de Rio Verde e o polo de inovação. E aí do Campus Rio Verde, já agradeço os gestores, Fabiano, toda a equipe administrativa que tem dado o suporte e todas as parcerias ao longo desse tempo. E no polo de inovação, que é essa área que está sendo construída, em nome do Alaércio, eu já agradeço toda a equipe também que tem me ajudado nessa jornada. Nós também temos uma chancela em Embrapi para fomentar as suas ideias, fomentar projetos de IP e ID, né? Então, caso você tenha alguma ideia, conte comigo, no final da palestra a gente volta a conversar. É uma grande satisfação fazer parte dessa equipe, uma equipe multidisciplinar. E vamos lá, eu escolhi, o tema escolhido, o convite foi feito para falar de conservação in vitro de plantas do Cerrado, né? É uma grande paixão que eu tenho. Essa palestra ela tem, na verdade, 3 apelos, né? Esse apelo social das plantas nativas, como as pessoas interagem com elas, um apelo ambiental de como está a situação dessas plantas e também esse apelo tecnológico. Eu, professor pesquisador, também sou gamer, também sou apaixonado em tecnologia. Então, para mim é uma grande satisfação vir falar um pouco para vocês sobre isso tudo. Então, eu espero, na verdade, de modo geral, ampliar o conhecimento não só de vocês, mas o meu também, sobre as plantas nativas, né? Vou falar um pouco sobre o cerrado, as plantas e suas múltiplas utilidades. Vou falar também algumas formas de conservação dessas plantas, em especial o cultivo in vitro dessas plantas. Também vou fazer uma contextualização dos softwares que a gente utiliza para monitorar e trabalhar com essas plantas para produzir, para aumentar a produção de mudas, né? Isso serve não só para as nativas, mas também para as grandes culturas. E também espero aderir pesquisadores e trabalhar com novas ideias, projetos inovadores. Também acredito que o debate é uma excelente forma de preservar o cerrado e também uma forma de empreender, né? Vou mostrar algumas possibilidades de como empreender. Então, aqui nós temos uma área atual do cerrado, de 2018, um artigo excelente que vale a pena a leitura, mas a gente pode ver rapidamente nessa análise de imagem que é um cerrado, um ambiente um pouco mais fragilizado, né, já foi muito explorado, e aí que vem o nosso esse trabalho, né, de conservar, de mostrar que é possível essa conservação junto com essa produção toda. Então, se pegar vários livros, a gente pode observar aqui nessa ideia do Google Trends aqui, que a gente tem o mundo inteiro, aqui eu listei o Brasil e os Estados Unidos, mas a gente tem o mundo inteiro interessado no bioma cerrado, e aí a gente poderia listar desde o mundo inteiro tem savanas, no Brasil são mais de 2 quilômetros o pessoal diz que não está conseguindo ver a tela cheia, mas eu não sei como resolver isso agora. Talvez se eu tirar isso aqui, então vocês veem se foi tela cheia. Então eu poderia listar várias características do cerrado, que são mais de 2... só um minutinho que agora... Aí, vamos voltar aqui. Então, são mais de 2 milhões de quilômetros quadrados, e, enfim, maior biodiversidade em termos de fauna e flora. Que mais? Então agora resolveu aí, então eu me perdi um pouco o foco aqui. Mas o mundo inteiro está pesquisando isso aí, está interessado nisso aí, mas é tudo lindo na teoria, tudo maravilhoso. A gente vê que o cerrado tem devido à sua extensão, tem uma variação muito grande, horizontal, né, pelo relevo, a fauna e a flora características com diferentes fitofisionomias, mas eu tenho a ousadia de classificar o cerrado em diferentes ambientes. Um é um ambiente do cerrado que já acabou, né? O cerrado esse aí que a gente vive uma pandemia, que não tem uma cura por enquanto, e que muito provavelmente poderia estar, né, num ambiente, numa planta nossa, num réptil desse do cerrado. Enfim, a gente enfrenta uma série de problemas do cerrado que já acabou e quanto de informação que a gente já perdeu nessa riqueza biológica.
A outra é o Cerrado Antropizado, esse que virou cidade, não tem mais jeito, nós temos que conviver. Isso aí é no centro da minha cidade, na Avenida Presidente Vargas, uma das avenidas com metro quadrado mais caro do Brasil, minha querida cidade de Rio Verde, mas já está aí. Agora a gente precisa de tecnologia, a gente precisa de investimento, e quem que vai querer investir em um local que não tem saneamento básico? Então, nós precisamos levar em consideração esse Cerrado e utilizar isso da melhor forma possível. Também o Cerrado que virou lavoura, eu, enquanto professor da área das agrárias e também apaixonado pelo Cerrado, devo dizer também que é possível a gente produzir e conservar essas espécies muito bem. É isso aqui, é esse ambiente que vai garantir a segurança alimentar ao longo dos anos. Então fica aqui já a importância disso tudo, e também o Cerrado que virou, né, que ainda está conservado, o Cerrado que ainda vive, que aí eu tenho a grande satisfação de já ter conhecido algumas áreas dela, mas fica aí, passando a pandemia, para vocês conhecerem Chapada dos Veadeiros, Parque Nacional das Emas, locais que vocês veem, enfim, uma riqueza de biológica muito grande em poucos metros quadrados, vale muito a pena conhecer. Então, essa no meu ponto de vista, como que o Cerrado se encontra atualmente, né, e é nesse ambiente totalmente fragilizado que a gente tem uma série de oportunidades e desafios pela frente. E aí, aqui é uma foto do Google, né, da Chitolina, que a gente tem esse problema que está sendo controlado muito bem, na nascente do Rio Araguaia, nós estamos na temporada do Araguaia, também tem essa, está fechado lá agora, mas é um exemplo da fragilidade, e é nesse momento, nesse cenário, que surge uma série de oportunidades para pesquisadores, análises com imagem, para conservação e tudo mais. Então, aí nesse cenário, né, que eu mencionei rapidamente sobre o Cerrado, que a gente tem o destaque de algumas plantas. E aí nós temos plantas com diversas finalidades, múltiplas utilidades, em destaque plantas com potencial oleaginoso, que está em alta. Aí eu destaco as plantas da família Arecácea, que foram as plantas que me deram os títulos de mestrado e doutorado. Também é inegável o potencial das plantas nativas do Cerrado em relação à alimentação, e aí eu destaco aqui o piqui, né, quem não gosta, me desculpe, aqui eu considero como o Kinder Ovo do Cerrado, posso até falar mais. E aqui também uma outra oportunidade, pessoal do alimentos, pessoal de internet, nós temos aí uma realidade hoje que o pessoal conseguiu acessar recursos e fazer transações bancárias por conta de aplicativo. Essa mesma pessoa não, a gente espera que essas pessoas também consigam agora vender e comprar produtos, principalmente como as plantas nativas do Cerrado, né, que são plantas que têm esse apelo ambiental. Hoje eles são comercializados dessa maneira, isso não é só na minha cidade, isso são em vários locais, mas existe esse mercado ainda, mas pode ser muito aumentado, né? Também a propriedade medicinal dessas plantas, né? Tem que listar, uma planta pode servir para mais de uma enfermidade. Isso não sou eu que estou falando, o pessoal utiliza na medicina popular, tem várias citações, várias comprovações científicas, a gente tem que acreditar na ciência, não tem jeito, e aí nós temos várias espécies sendo listadas para essa finalidade. O potencial ornamental também é inegável nas plantas nativas. E aí eu destaco também uma planta muito, muito querida, que é a palmeira jataí, né, endêmico, ou seja, só acontece na região do Cerrado, específico naquela região. Como vocês podem ver, ela ocupa espaço com cana-de-açúcar, espaços de regiões de áreas férteis, né, então uma espécie totalmente vulnerável, totalmente ameaçada, não consegue sobreviver essa competição. O pessoal utiliza muitas folhas para fazer vassoura, infelizmente até os dias de hoje, não é possível não ter um aspirador, não é possível ter uma vassoura com um apelo ambiental aí, que tem que ficar cortando essas folhas ainda e levar à extinção uma espécie tão bonita quanto essa, que já é adaptado para a nossa região, podemos facilmente colocar no nosso jardim, sem tudo nem nada. E aí agora eu faço uma pausa na palestra, já passando essa contextualização do Cerrado, e como é que a gente tem trabalhado isso no IF Goiano, em relação à conservação dessas espécies. Então lá no Instituto Federal Goiano, a gente tem várias áreas de sistemas integrados, e dentre essas áreas a gente tem áreas, por exemplo, com plantas nativas. Aqui é uma área, um experimento de doutorado de várias pessoas, que ali a gente cultiva plantas nativas em consórcio com plantas fixadoras de nitrogênio, consequentemente isso tem um impacto ambiental muito positivo. Então é assim que a gente vem conservando, vem utilizando para vários trabalhos, vem utilizando de uma forma muito mais racional, de uma forma muito mais sensata. Né? Aqui nós temos uma área com vários tipos de consórcio, aqui nós temos outra área que vem sendo de frutíferas, é o setor de fruticultura, e já fica o agradecimento Fernando e Gino também, e uma outra forma de conservar essas plantas é a cultura de tecidos vegetais. O que é isso? É uma técnica em que a gente utiliza pedaços de planta, fragmentos vegetais, a gente coloca isso numa condição ascética, né? Num tubo de ensaio ou num frasco, como esse que vocês estão vendo aí, a gente coloca essa planta ali dentro e a gente fornece as condições nutricionais para ela poder regenerar e, consequentemente, a gente multiplica
A gente faz uma série de finalidades, ali, uma série de aplicações para conseguir levar várias plantas para o campo no menor espaço de tempo possível, de uma forma bem mais eficiente, né? É uma técnica recente, teve os avanços a partir da década de 50, 60, com o desenvolvimento de meios de cultura, vocês podem procurar depois mais para frente, mas é uma técnica que auxilia não só na propagação das espécies, programas de melhoramento, então muito do que a gente consome hoje na alimentação de origem vegetal, em algum momento passou pela cultura e tecidos, né? Auxilia demais o programa de conservação e intercâmbio de germoplasma. Então é uma técnica que eu sou apaixonado, trabalho muito com isso, em outros momentos a gente pode falar mais sobre isso. É uma técnica que é baseada na totipotencialidade. O que é isso? É a capacidade que uma única célula tem de responder a sinais específicos, né? E que sinais são esses? Bom, a gente tem uma série de sinais, deixa eu apagar aqui, a gente tem uma série de sinais, né, que essas plantas podem responder. E de uma forma ou de outra, nós vemos duas formas de regeneração. Uma forma direta, né, que a gente tem um tecido diferenciado, gerando novos tecidos diferenciados, e uma forma indireta. E nessa forma indireta, a gente pega um tecido já diferenciado, regride ele para um estado meristemático, e aí, consequentemente, a gente pode induzir a formação de novos órgãos, né? Aqui um exemplo clássico da cultura de tecidos é a embriogênese somática, que a gente pega células embriogênicas, e conseguimos induzir novos embriões, e a partir desses embriões produzir sementes sintéticas, enfim, várias possibilidades de conservar, não só a célula, mas também conservar embriões somáticos e por aí vai. E da forma direta, como é esse que eu estou mostrando aí agora, que é a cultura de tecido tradicional, o que a gente tem? A gente tem um frasquinho com meio de cultura, ali dentro a gente tem vários nutrientes, né, macro, micronutrientes, a gente coloca água, vitaminas, regulador de crescimento, que são fito-hormônios sintéticos, a gente faz uma série de fatores ali que a gente coloca para produzir, para aumentar a potencialização da produção de mudas, né? E ali a gente tem, nesse ambiente totalmente isolado, a gente tem concentração de CO2 limitada, a gente tem uma temperatura diferente do ambiente externo, a gente tem um acúmulo de etileno, que é um regulador de crescimento que vai causar amarelecimento das folhas em determinadas condições, enfim. E trabalhamos ali com luz artificial, em baixíssimas concentrações, e hoje a gente tem visto que, né, a cultura de tecidos mais moderna, ela já integra melhor esse ambiente externo com esse ambiente interno, né? Ou seja, a gente tem essa vedação aqui, que no começo foi feita para praticamente isolar, para não permitir a contaminação, que é um sério problema, né, que a gente enfrenta na cultura de tecidos, ela veda tudo, inclusive as trocas gasosas. Então, quando a gente tira essa planta e leva para o campo, ela não consegue sobreviver. Agora, quando a gente leva para o campo uma planta que já tem o seu aparato fotossintético desenvolvido, já tem seu aspecto anatômico bem desenvolvido, a hora que a gente aumenta a chance de sobrevivência dela e, consequentemente, aumenta a produção que ela vai ter no campo, o desempenho dela, né? Então, hoje a gente trabalha na cultura de tecidos já pensando em otimizar esses dois ambientes, né, integrando isso tudo. Trabalhando num sistema mais complexo, mas enfim, a gente trabalha com, aumenta a luz, aumenta CO2, consequentemente a gente aumenta a fotossíntese, né? Se vocês observarem ali no meio de cultura, tem sacarose, que é uma fonte de carboidrato, né? Um produto final da fotossíntese, então a gente trabalha com uma série de fatores, mas isso tudo não está interligado. Por exemplo, estou dando a palestra para vocês aqui, não sei como é que está secando as plantas lá no laboratório, eu não sei quanto é que elas estão fazendo, não sei como que elas estão produzindo, né? Eu tenho que esperar 30 dias no meu experimento para poder avaliar a fotossíntese dele, né? Enquanto a gente tem câmeras o tempo todo, em tempos reais, a gente tem unidades internet 5G, mas isso tudo não está conversando muito bem entre si, né? Então esse slide vem para falar isso, que isso tudo não vem conversando. A gente pode melhorar demais a produção das mudas e a gente pode melhorar demais a produção de artigo científico, de patente, uma possibilidade de empreender e, consequentemente, também ganhar mais dinheiro, né? Empreender, ganhar dinheiro. E aqui nós temos o que é esse gráfico? Uma tendência do Google que a gente tem. A gente vê uma certa estabilidade na procura por cultura de tecidos vegetais e por fotoautotrofismo, né? Porque quando a gente coloca sacarose no meio, a planta fica ali um pouco preguiçosa, né? Não tem por que fazer tanta fotossíntese, isso vai causar um reflexo muito negativo lá no campo. Então a gente vê, né, que tem uma certa pesquisa, mas por que a gente não vê essa integração ainda com outras, com softwares? Olha o gap que a gente tem. Então eu, enquanto professor, venho para pontuar isso, para aderir novos pesquisadores, para a gente encurtar esse gap que a gente tem com softwares. Aí quando a gente olha a IoT, a gente vê um gap muito maior ainda, né? Então, uma carência da nossa área. Agora, vejam vocês, por exemplo, o que acontece, por exemplo, quando um frasquinho de cultivo que está na cultura de tecido tradicional. Isso aqui é um gráfico de 1987. A gente tem aqui nesse eixo X, né, horas do dia, ali a concentração de CO2, né, que a planta vai ter que fixar isso de alguma forma para incorporar em biomassa, né. Mas veja só, no escuro a gente vê um acréscimo disso aí, porque a planta está apenas liberando CO2 durante esse processo respiratório. Mas quando a gente inicia os processos luminosos, que inicia o processo fotossintético, esse CO2 ele é rapidamente consumido
consumida e a fotossíntese dela fica toda limitada, né? A gente, é aquilo ali que ela tem para consumir e pronto, acabou. Né? Então a gente vê assim, um pouquinho de CO2 que a gente coloca nesse ambiente in vitro, que a gente injeta isso vai causar uma grande resposta fisiológica, né? E aí, então, um abraço, Stanley, aí, com essa... A gente tem uma forma artificial e uma forma natural. Nessa forma natural, a gente tem membranas, né? Vedações mais modernas que permitem a troca gasosa muito mais eficientemente, e de uma forma artificial aqui do lado esquerdo, do meu lado esquerdo, em que a gente consegue injetar, enriquecer a atmosfera com CO2, consequentemente diminuir a concentração de sacarose no meio e forçar a planta a fazer mais fotossíntese. Aqui, além de nada vai valer a gente colocar mais CO2 no ambiente se a gente não colocar a luz ideal. Então aqui tem um exemplo bacana que a gente faz aqui no Instituto, que além da gente enriquecer com CO2, a gente coloca luz. Então não só a gente aumenta a intensidade luminosa, como a gente avalia a qualidade dessa luz que chega. Mas como é que a gente avalia isso? Tem sensores, a gente utiliza sensores como esse da Ocean Optics, é caríssimo, sabe? Isso não tem compatibilidade com o meu Windows, não tem compatibilidade com outro Windows, não converso com o meu celular, eu não consigo ver isso rapidamente, como é que está a qualidade dessa luz durante o cultivo das plantas, né? Então, e aí, com base nisso, é que surge, né, um avanço muito grande para a técnica, é o uso das impressoras 3D, e aí aqui a gente tem um artigo muito interessante que a gente pode observar aqui, como no caso, numa prateleira, por mais que a gente ache que o ambiente é controlado, a gente está colocando luz, a gente está colocando CO2, mas olha o que acontece de fato ali naquele ambiente. Ele não é homogêneo, e isso tudo a gente está perdendo produção das plantas, né? Que mais? Então a gente vê impressões, isso aqui a gente pode usar, já começa até a viajar em utilizar coisas recicláveis, materiais, né, ajudar o meio ambiente de outra forma, mas para autoclavar esse material, para ele ser mais eficiente, isso pode ser melhor adaptado para as plantas nativas do cerrado, enfim, elas têm umas características de enraizamento muito agressivo, né? Aqui um outro exemplo, quando a gente aumenta a luz, aumenta principalmente o CO2, o que a gente quer no final das contas? A gente quer aumentar a fotossíntese e, consequentemente, ter maior biomassa. Só que o momento em que o estômago consegue fixar e assimilar esse CO2 é um momento em que ocorre a perda de água. E é essa perda de água que vai prejudicar a sobrevivência dessas mudas. Né? Aurélio, mas você está falando, produzir muda em laboratório, quando vai para o campo vai morrer. Isso aqui são canas de açúcar, né, que eu trabalhei durante meu pós-doutorado, em bioreator. A hora que a gente tira do bioreator, essas mudas aqui estão com 21 dias. Então vocês percebem, depois que ela sai do ambiente in vitro, ela vai para o ambiente ex vitro muito mais agressiva, com muito mais vigor, muito mais qualidade, né? E isso tudo vai ser repercutido em produção lá no campo. Aqui também é um auxílio que a gente tem muito grande, que a gente tem feito no laboratório, são os usos de imagens térmicas, né, na organização da nossa sala. Então, por mais que o ambiente é homogêneo, a gente olha aqui nessa foto, aqui a diferença, né, que a gente consegue ver claramente, aqui são frascos com uma planta, duas plantas, 100 plantas, então a gente começa a ver a importância da temperatura que a gente não consegue padronizar. Então fazendo esses frascos 3D, aumentando, otimizando a luz, otimizando a sala de crescimento, otimizando o espaço, a gente consegue otimizar a produção dessas mudas também. Hoje, o que a gente tem feito no laboratório? A gente tem trabalhado com vários equipamentos para avaliar isso, isso é feito muito difícil, mas isso é feito, a gente no final do experimento, ou muito raramente a gente consegue fazer isso ao longo do cultivo, né, que a gente já consegue avaliar a clorofila, a gente consegue avaliar a fotossíntese, né, aqui tem equipamentos do IRGA, por exemplo, que é o Infrared Gas Analyzer, que a gente paga caríssimo nisso aí, isso não conversa com outras coisas, a gente consegue avaliar trocas gasosas, a gente consegue, mas isso tudo não vem sendo muito bem conversado entre si. A gente avalia muito também, a gente consegue respostas excelentes com os fluorômetros, né? E aí tem de bancada, tem o fluorômetro portátil, mas enfim, a gente não consegue fazer isso com o nosso celular ainda. Esse que é meu apelo, e aí onde está a oportunidade de empreender. Aqui tem um artigo muito legal, né? Que o nosso grupo de pesquisa desenvolveu em 2014, que a gente consegue avaliar a fotossíntese in vitro, ou seja, se a gente sabe quanto que entrou de CO2, a gente sabe quanto está saindo de CO2. Por diferença, a gente consegue estimar a fotossíntese. Se a gente consegue fazer isso num frasquinho de cultivo, por que a gente não consegue fazer na sala de crescimento como um todo? A gente já está falando muito de cultura de tecidos, está falando também, começam-se as discussões de agricultura vertical, né? Então vem a aplicabilidade desse trabalho, né? E aí o que a gente tem aqui no Brasil hoje? A gente tem a Tecnal, que é excelente, tem excelentes equipamentos, e aí eu destaco esse equipamento deles, o Teclux, que eles conseguem fornecer diferentes comprimentos de onda, né, tem uma pureza espectral ali, mas o LED que eles trabalham, por exemplo, não é daquela categoria SMD, então a gente já vê, são LEDs que vão ficar obsoletos, não sei como eles vão arrumar isso aí para nos atender no futuro. Um outro exemplo é a C4 científica. O que é a C4 científica?
Uma outra empresa aqui, né, que também tem uma parceria interessante com a Philips, e aí eles conseguem LEDs. Se vocês observarem essa coloração rosa aí, né, isso aí dá uma certa... É difícil da gente avaliar as plantas ali naquele momento, e aí já tem LEDs que são revestidos com fósforo, né, que aí dá uma melhorada, né, no processo de avaliação. Enfim, uma possibilidade muito grande, né, da gente trabalhar. Agora, o que nos falta é integrar isso tudo, né, para a gente ter na palma da nossa mão isso de uma forma muito mais fácil. Consequentemente, a gente acelerando as nossas técnicas in vitro, acelerando a produção de mudas, a gente está auxiliando a conservação dessas espécies, né? Aqui também um outro software que eu recentemente descobri, que o pessoal da Sementes Goiás, que é parceiro do Instituto Federal Goiano, utiliza, é esse TBIT, que é um software de análise de imagem, que eles conseguem ver ali semente germinada, qual a qualidade, até para o teste tetrazole, que é um teste de vigor de sementes, eles já estão utilizando. Mas, enfim, é um software que eles vêm trabalhando há muito tempo, há 2 anos, sei lá, posso estar errado, como se eu estiver falando alguma besteira, mas eles vêm trabalhando há algum tempo e eles vêm aumentando a assertividade desse teste. Mas assim, eles têm que pegar as sementes, levar para o equipamento, e aí a gente já perde tempo, né? Mas é um equipamento sensacional, tem auxiliado demais. Imagina que tudo que vocês estão vendo aí nessa área é a unidade de armazenamento, né? E isso tudo aí, eles precisam certificar para o produtor que a semente que eles estão comercializando tem X% de germinação, que ela tem o vigor. E aí, como é que eles fazem isso? Software Irmate consegue acelerar demais o processo, consegue acelerar demais a avaliação dessas sementes, né? E por que a gente não começa? Para cultura de tecidos, a gente tem que adaptar. A gente não tem esses softwares ainda. Então, quem trabalha com cultura de tecidos, seja do ponto de vista científico, como eu estou acostumado a trabalhar, ou quem trabalha em alguma biofábrica, como o pessoal da Bioclone, espero que a Sandra esteja aí assistindo, sabe muito bem que eu estou falando dessa carência de softwares, né, que a gente tem para a nossa área. Áurea, mas você está falando isso tudo é apenas para o campo, é apenas para... não, isso aqui eu recebi hoje de manhã no pessoal do grupo do trabalho, e enfim, um pivô, a gente já vê essa realidade que a gente faz no laboratório, a gente já vê isso sendo aplicado no campo, eu não sei qual é a veracidade dessa imagem, mas enfim, não me surpreende que a gente já tenha realidades nesse sentido de aumentar a produtividade. E aí, como eu disse, né, a gente consegue, vem avaliando isso tudo no laboratório, mas a gente não tem isso de uma forma integralizada. E aí, um dos exemplos, a gente tem esse aplicativo da Rogendorn, né, que o pessoal da hidroponia tem utilizado nos Estados Unidos, que a gente não tem aqui no Brasil ainda, desconheço, se tiver, imagino que está desassistido, mas o que eles conseguem fazer? É um software que consegue ver a qualidade do funcionário, a qualidade do seu... Eu trabalho com cultura de tecidos, eu sei que uma pessoa está trabalhando rápido ou devagar, né, com base nesse histórico, e eu consigo ver o rendimento daquele funcionário, eu consigo saber quantas plantas ele fez por hora, enfim, é um software que a gente consegue já adaptado para a nossa realidade. Mas, enfim, isso tudo tem um custo. Ainda aqui na Campus Party, eu espero que isso seja muito bem colocado, muito bem público-alvo aí, tenha novas ideias para trabalhar em conjunto com a gente da Embrapi. Um outro software que eu destaco também é esse pessoal da Priva, que é excelente, sensacional, o pessoal cultivando aqui no próprio site deles, cultivando tomate no pleno centro de Nova York, muito legal isso aí. É um software mais completo, a gente conseguiria facilmente adaptar para a nossa realidade, com sensores de etileno, sensor de CO2, sensor disso tudo, daqui e dali, para a gente conseguir aumentar a produção dessas plantas e, consequentemente, aumentar a conservação, que é uma grande paixão que eu tenho. Então, como conclusão disso tudo, eu imagino que eu falei um pouco rápido, fiquei um pouco nervoso no começo, eu espero que tenha tempo para responder algumas perguntas, mas o que eu espero com isso tudo? Né? Que a gente traga para a cultura de tecidos, que é essa grande paixão, não só para grandes culturas, mas também para as plantas nativas, que a gente traga sensores e utilize a internet das coisas para aumentar o nosso tempo de resposta, para nós termos essas informações aqui na palma da mão, consequentemente, gerenciar muito bem os processos, gerenciar nossos projetos, que é muito difícil, consequentemente, otimizar espaço, baratear sistemas e estimular, né, a conservação de plantas e também, por que não, a agricultura vertical cada vez mais num ambiente muito mais high-tech e tudo mais, né. Então, aqui no final, vocês têm meu muito obrigado, o meu contato, o meu site particular, ali vocês encontram minhas publicações, algumas outras coisas. Então, eu fico à disposição para vocês para responder alguma pergunta agora, não sei se a gente tem tempo, deixa eu fechar aqui e voltar para o chat. Pessoal, deixa eu ver se eu consigo ver o chat. Que legal, o pessoal aí dando vários parabéns aí. Restam 5 minutos. Então, pessoal, vou abrir aqui o chatzinho rapidinho. Deixa eu parar aqui meu screen aqui, né? Que legal, espero não ter falado muito rápido para vocês, bora entregar, vamos, Tecnal, estamos juntos também, espero trabalhar em contato com esse pessoal. Obrigado, Marcelo, obrigado a todo mundo que está aí. Você tem interesse em investimento no desenvolvimento de software para o cultivo de plantas in vitro? A pergunta da Ju Cabral. Oi, Ju, minha grande parceira. É uma dificuldade muito grande não saber para quem a gente está falando, né, projetar os slides e tudo mais, mas
A Ju é uma grande colega aí, e sim, nós temos muito interesse em trabalhar com esse desenvolvimento de softwares para a nossa realidade, e isso não vai servir só para a nossa realidade, isso vai servir para vários âmbitos, né? Então, assim, realmente a gente tem todo o aparato aqui, a gente pode facilmente transformar a cultura de tecidos, não só a cultura de tecidos de plantas nativas, mas também com... Esqueci o que eu ia falar. Então, muito obrigado quem ficou até o final aí. Que legal sendo projetado. Muito obrigado quem ficou até o final. aurelioneto.com.br, lá vocês encontram mais informações. E satisfação tê-los aqui. Em breve lá vai estar essa palestra lá no site e a gente pode falar com mais calma e mais assertividade para a gente chegar nesse avanço da técnica aí. Muito obrigado. Good vibes para todo mundo também. Estou à disposição aí. Ryan. Obrigado pelos parabéns aí. Não sei se eu estou online ainda. Valeu, turma.